Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 13 de junho. Dessa vez com o colega Arilton Teixeira para comentar os acontecimentos da semana. Tradicionalmente, a gente começa falando do exterior, depois a gente vem para cá. Mas vamos inverter dessa vez, vamos falar cronologicamente, porque vai fazer mais sentido nessa semana, né? Bom, vamos lá. Faz sentido a gente fazer essa inversão porque os dados que vieram lá fora vieram muito em linha com o esperado, não teve nenhuma surpresa. Então vamos discutir quem fez preço mesmo. Primeira coisa foi, começando do Brasil, com o governo anunciando a MP 1303, que taxou aí uma quantidade grande aí de ativos no Brasil. Obviamente o mercado reagiu negativamente e está todo mundo olhando o Congresso. Por que isso? Olha, se você começa a taxar ainda mais o já taxado e muito taxado investimento no mercado financeiro, isso tende a fazer o quê? Obriga as taxas de juros, que tem que pagar o retorno aqui dentro e os riscos, a subirem. Num país como o nosso, é ruim. Além de tudo, as justificativas não se ajustam. Veja só, eles estão querendo dar mais dinheiro para um governo gastador que só fez aumentar o gasto público nos últimos anos. Então, esse frigir dos ovos, isso aí assusta o investidor. Né? Mais taxação. Tanto seja investidor estrangeiro, via câmbio, seja aqui dentro. Até o FDIC eles resolveram taxar. É um grande instrumento que o mercado financeiro tem para captação de recursos para financiamento de investimentos privados. Esse aí gerou uma bagunça, gerou desordem, gerou incerteza. Aí, quando nós pensávamos que estava tudo certo, vamos para lá fora. Israel entra e começa o já muito aguardado o bombardeio das instalações militares e nucleares aí do Irã. Todo mundo falava nisso, Israel já tinha prometido retaliar, mas nunca tinha feito. Qual é o grande problema com isso? Até o ano passado, quando nós discutimos ali os conflitos do Oriente Médio, a gente sempre falava, ele não vai ter grande impacto se não afetar, desde que não afete a produção de petróleo. E aí começa a entrar o Irã. O Irã é um grande exportador de petróleo e, obviamente, se Israel, além do efeito aí de bombardeio de instalações militares, pode inclusive convergir para começar a bombardear a produção. Além de tudo, tem que ver o que o Ocidente, o que os Estados Unidos e a OTAN vão fazer para retaliar contra o Irã, que obviamente mostra não aceita reduzir reduzir o programa de produção não é de Urânio energia enriquecido, nuclear, né? é urânio enriquecido que todo mundo tem muita desconfiança que é para ser feito bomba. Veja só, uma coisa é os Estados Unidos ter a bomba nuclear, nós temos um país que é muito mais estável. Uma coisa é pegar um país que é teocrático, muito radical, e que que continuamente vem ameaçando exterminar os judeus. A gente já sabe o que ele quer. Então, nesse caso aí, se o Irã perde essa capacidade de produção, ou se ele sai do mercado, o preço do petróleo tende a subir. Ele pode ser reposto com outros países produtores, obviamente, o que mais vem em mente, que tem capacidade de produção, é a Arábia Saudita, embora essa também seja um país muçulmano. Então essas são as incertezas que nós temos aí hoje. Essa semana inteira, começa no Brasil na quarta-feira e vem aqui hoje. O mercado vai fechar, já fechando aqui, ele tem preocupação de como é que vai tudo acontecer semana que vem, nessas 48 horas que nos separam. E ver como que vai caminhar. Basicamente, o que nós precisamos saber? Se esse conflito fica ali e qual é o impacto na produção de petróleo mundial. Também tem outro detalhe, né? O Irã, junto com a Arábia Saudita, eles controlam o Estreito de Hormuz, né? Um de um lado, outro de outro. É É isso uma aí. faixa de 30 quilômetros, é pequenininho. Isso é escoado basicamente 20% da produção de petróleo mundial por ali. Isso aí. Se também você tem um problema no escoamento de petróleo, obviamente os preços sobem, né? Então, obviamente, o destaque da semana foi a alta do petróleo, tá? Essa confusão toda começou na quarta-feira, os rumores, Isso. né? Os indícios de que haveria uma escalada. Então, já na quarta-feira, o petróleo subiu 6%. De ontem para hoje, né, começou, de fato, o conflito. Não mais uma proxy war, agora uma guerra de fato. E aí o petróleo chegou a subir 10% no dia de hoje, mas devolveu parte das perdas ao longo do dia, na medida que ficou claro que Israel não atacou instalações iranianas e que o Irã também... Não atacou instalações iranianas de produção de petróleo. Isso. E que o Irã também não fez nenhum movimento na direção do Estreito de Hormuz. Então, agora, né, o petróleo está subindo cerca de 6% no dia, acumulando uma alta de 12% na semana. Tá? Ponto importante também, o Trump ele foi eleito numa
plataforma isolacionista, né? Então ele não quer se envolver diretamente na guerra. Mas ele flutuou possibilidades sobre sanções ao petróleo iraniano. Vamos lembrar que isso ocorreu contra a Rússia, mas não deu certo. No final das contas, China e Índia... O leste asiático, vamos chamar isso. Então, o petróleo, apesar dos países ocidentais não estar comprando eles, os países orientais compram. O petróleo não sai do mercado, né? Bom, com o petróleo subindo muito, obviamente, preocupações inflacionárias começam a aparecer. O mundo é isso aí. E durante a semana, antes do início do conflito, os juros vinham em queda nos Estados Unidos, tá? Uma queda bastante expressiva. No Brasil também, que o IPCA vem dentro. E hoje, isso foi revertido. Lá nos Estados Unidos, os juros futuros subiram na data de hoje, mas, ainda assim, no acumulado da semana, eles fecharam cerca de 8 bips, né? 0,08% ali nas taxas, tanto no longo quanto no curto. Aqui no Brasil, a gente, no dia, acabou zerando, tá? Os juros subiram, mas depois eles deram uma revertida. Estamos fechando aqui também cerca de 0,10% os juros aqui brasileiros na semana. O dólar, num cenário como esse, tem que se fortalecer, né? O DXY hoje abriu subindo, devolveu tudo, fechou no 0 a 0, mas ao longo da semana ele também acumulou uma queda, frente às principais moedas do mundo, tá? E a Bolsa Americana aqui, uma semana sem grandes noticiários em relação à Bolsa, né? Não, sem grandes noticiários até quarta-feira, até quinta, né? Ela acabou fechando a semana aí com uma leve queda de 0,5%, destaque negativo ficou as empresas domésticas americanas, caindo mais de 1,5%, né, que é o Russell 2000, tá? Ouro, num ambiente como esse, também tende a se valorizar, depois de algumas semanas ali de lado, né, depois da alta expressiva ao longo do ano, voltou a subir essa semana, subindo 3,6%. Quando a gente vem aqui para o Brasil, o destaque fica com a Petrobras, né? Petrobras nesse ambiente, obviamente, se beneficia do preço do petróleo mais caro, e a ação está subindo quase 10%. Na semana. Dado o peso na Petrobras, aí agora você vai ver qual o impacto disso no Ibovespa. O Ibovespa caiu um pouco, né? Subiu. Subiu caiu um pouco hoje. Subiu 1%, mas a Petrobras é mais de 10% do índice, né? Então, só a Petrobras fez o Ibovespa subir 1%. As ações domésticas tiveram uma semana ruim, tá, de performance. Uma das contas que subiu aqui na semana foi Petrobras e Suzano, basicamente. Exportadores, né? E o Imob aqui, o destaque negativo, o Icon também caiu bastante. São os destaques negativos, caindo cerca de 2%. Nessa brincadeira toda, aí, o dólar ficou comportado aqui no Brasil, tá? Tá fechando a semana na casa dos 5,56, com a queda pequena aqui de 0,5%. Bom, preocupações inflacionárias no radar aumentando. Bom gancho aqui para a semana que vem, que a gente tem decisão de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, Mário. Bom, a preocupação inflacionária era generalizada já, tanto nos Estados Unidos como aqui, né? O BC voltou a subir juros aí esse ano, e nós estávamos aí agora com essa reversão do IPCA anualizado, né, da última de maio, gerou-se aí um clima positivo. Só que, como você falou, agora vem mais uma incerteza, que é exatamente o preço do petróleo. Tem que lembrar, petróleo é a principal fonte de energia, energia é usada para a produção, né, de todos os bens que nós consumimos aqui. E aí, realmente, o impacto do petróleo é muito grande. E isso aí deve fazer o quê? Bom, com que as nossas super quarta, que é a semana que vem, que tem decisão de juros dos Estados Unidos e do Brasil, né? O mercado já estava apostando em manutenção aqui e lá fora. Eu acho que essa se fortalece um pouco mais agora com essa incerteza. Reduzir juros no momento onde a energia está subindo é um risco muito grande. Então, quarta-feira é a Super 4, tem outros números aí, mas diante de tudo isso, nós temos o IBCBR, vendas varejo nos Estados Unidos. Tem a continuação do conflito, né, que a gente vai falar aqui novamente semana que vem. O conflito vai continuar. A novela do MP também, também vai continuar, falando das contas de calendário econômico mesmo, só para o Super 4. Super 4 é essa. O resto vai ser continuidade dessa semana. Aqui no Brasil há a possibilidade real de mais um aumento de 0,25 ainda, tá? Isso. Não, é isso. Lá nos Estados Unidos é manutenção. Manutenção e tudo. Aqui estava... No início estava tomando manutenção, depois começou a falar em aumento. Eu continuo achando aí que o momento é de espera, né? Não fazer movimentos bruscos para ver onde vai essa direção. Eu acho que um aumento do preço do petróleo acima disso e manutenção desses aumentos, persistentes aumentos, e isso aí pode se voltar aí a obrigar o Banco Central a tomar mais uma vez a medida amarga de aumentar os juros. Ajudaria bastante. Aí voltamos para a MP, que vai ser discutido semana que vem, tem que ver o que o Congresso vai fazer, se os líderes vão dizer que vão aprovar ou não vão, é dizer onde vai essa taxação sem freios do governo e esses gastos que não param de subir. Tem que lembrar que o relatório aí de
receita e despesas primárias do governo, do segundo bimestre, mostrou um aumento aí em relação à LOA de 67 bilhões. Em outras palavras, em 2 meses o governo mostrou que tinha errado em 67 bilhões. Esse é o aumento do déficit. Isso, obviamente, é preocupante e é isso que nós vamos ter que acompanhar aí. Semana que vem estaremos aqui novamente para atualizar vocês. Um bom final de semana a todos, um forte abraço. Um abraço a todos e até semana que vem.